Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura chave, mas que talvez nem todo mundo conheça tão a fundo. Um dos verdadeiros arquitetos de um dos nossos maiores movimentos musicais, a Bossa Nova. Pois é. Quando a gente pensa em bossa nova, logo vem aquela imagem, né? Aquele som mais suave, romântico. Mas um de seus pioneiros, o Carlos Lyra, tinha uma visão bem diferente para o gênero. E aí fica a pergunta, né? O que seria uma bossa nova ativista? Como é que isso soa? Bom, para a gente entender essa história, a gente tem que olhar de perto para a figura desse cara, que teve a ousadia de misturar um som que estava conquistando o mundo com uma consciência social totalmente brasileira. Então vamos começar do começo. E o começo da história dele, olha que curioso, não é num palco ou num estúdio, mas sim com um baita acidente. Imagina só a cena. Um adolescente, atleta, quebra a perna, fica de cama por 6 longos meses. E para passar o tempo, o que ele ganha? Um violão. E olha, esse violão muda simplesmente tudo. O plano era ser arquiteto, mas o destino tinha outra coisa em mente. Foi assim, quase que por acidente mesmo, que o músico Carlos Lyra começou a surgir. E ele não perdeu tempo, viu? Logo, ele se tornou muito mais do que só um músico. Ele virou uma espécie de centro, um ponto de encontro da cena musical do Rio. Chegou a fundar uma academia de violão com o Roberto Menescal e foi ali que ele ajudou a formar a nova geração que ia explodir com a bossa nova. E a influência dele não era pequena, não. Pensa no Chega de Saudade, aquele disco do João Gilberto que é, tipo, o marco zero da bossa nova. O álbum que apresentou o movimento para o mundo. Pois é, as músicas do Carlos Lyra estavam lá. Isso já carimba o passaporte dele como um dos fundadores, sem sombra de dúvida. Aí a gente avança um pouco no tempo, chega nos anos 60. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque enquanto a bossa nova virava febre no mundo todo, o Carlos Lyra estava fazendo um movimento contrário. Ele estava olhando para dentro, para a realidade social aqui do Brasil. E essa preocupação dele não ficou só no discurso. Movido pelos seus ideais, ele ajudou a criar o CPC, o Centro Popular de Cultura. A ideia era basicamente essa: tirar a arte daquele pedestal, das salas de concerto da elite, sabe? E levar para perto do povo, conectar com a vida real das pessoas. Isso aqui mostra perfeitamente os dois mundos em que ele vivia. De um lado, o sucesso internacional, show no Carnegie Hall, turnê com o Stan Getz, o cara estava no topo. Mas, ao mesmo tempo, a missão dele, o que realmente importava para ele, era aqui no Brasil. Era reconectar a bossa nova com as suas raízes mais profundas. O que ele queria era basicamente construir uma ponte. Uma ponte entre aquela bossa nova mais sofisticada, que o pessoal chamava de bossa nova de apartamento, e a força bruta, o ritmo que vinha lá do morro, do samba de raiz. E ele não só quis, ele fez. Ele trouxe grandes nomes do samba para perto da galera da bossa nova, o que acabou influenciando todo mundo e mudando o som do gênero para sempre. Só que toda essa militância, essa convicção, teve um preço, e foi um preço bem alto. Especialmente quando o clima político no Brasil mudou de forma drástica e violenta. Estamos falando de 1964, o ano do golpe militar que tomou o poder no Brasil. E a mudança foi da noite para o dia. Aquele teatro do CPC, que era o coração da arte engajada do Lyra, foi simplesmente metralhado. De repente, para qualquer artista que tivesse um posicionamento político mais à esquerda, o Brasil virou um lugar extremamente perigoso. E aí não teve jeito. O resultado de tudo isso foi o exílio. Por causa das suas convicções, ele foi forçado a sair do país. Olha que ironia, ele teve que deixar para trás justamente o Brasil que a música dele tanto queria retratar e entender. Mas a história não acaba aí. Quando ele finalmente voltou, o Carlos Lyra construiu uma carreira de décadas que só reforçou o lugar especial que ele tem na nossa música. E que legado, hein? As músicas que ele deixou são simplesmente parte do DNA da bossa nova. Canções com melodias e harmonias que são, assim, inesquecíveis e que hoje são consideradas clássicos no mundo inteiro. E olha só que história curiosa para mostrar o alcance da música dele. Maria é Ninguém, uma das suas composições, era simplesmente a música preferida da Jacqueline Kennedy, a primeira-dama dos Estados Unidos na época. Isso mostra o nível que a música dele alcançou, né? O mais incrível é que ele nunca parou. Década após década, ele continuou na ativa. Lançou disco que foi censurado, fez turnê comemorativa, rodou o mundo, escreveu livro. Até em 2019, ele estava lançando álbum novo. Uma força criativa que durou mais de 65 anos. Carlos Lyra nos deixou em dezembro de 2023, aos 90 anos. E o que fica é esse legado gigante de música e, principalmente, de convicção.
A vida dele é um lembrete importante de que a bossa nova nunca foi uma coisa só, sabe? Era um movimento muito mais complexo, cheio de vozes diferentes. E a carreira do Lyra deixa essa reflexão no ar, né? O que acontece quando a arte faz mais do que entreter? Quando ela também tem memória? A trajetória dele parece sugerir que a música que realmente fica, que atravessa o tempo, é aquela que tem a coragem de contar a história inteira. Não só a parte bonita.